Olá, eu sou o Sérgio Aguiar, bem-vindo ao Modo Corrida. Quem é apaixonado por corrida sabe que participar de provas é quase sempre um desafio pessoal. Determinação, disciplina, abrir mão de muita coisa. Agora imagina se essa prova for uma maratona. Imagina se a pessoa já concluiu 26 maratonas. Quanta história, hein? Caberia num livro. E foi justamente isso que pensou o meu convidado desse episódio, João Pedro Forlani. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sérgio. Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo que está assistindo. Saiu do forno o livro para o Modo Corrida, é isso? Saiu, literalmente saiu do forno. É mais longo que uma gestação, né? Talvez uma gestação de elefante, aí, se pudesse apelidar de outra forma. Mas é uma felicidade, é um projeto muito, muito bacana de ser feito, né? Um dos prefácios, até se me permitir falar, né? Foi feito pelo Sérgio Xavier Filho, que escreveu o Desafio do Portuga. Sim. E eu achei muito bacana que ele, logo nas primeiras palavras dele, ele fala que escrever um livro se assemelha muito a correr uma maratona. Né? As primeiras palavras, as páginas em branco, o que vai acontecer, o tamanho da jornada. E é inevitável não pensar nisso, assim, né? Quando escreve um livro, não pensar... Tem muita coisa ao longo do caminho que você não sabe o que vai acontecer, né? Muitas coisas você tem que mudar, vai, volta, etc. Acho que se assemelha demais, como qualquer outro grande projeto, né? Como a própria vida em si, né? A vida, acho que se assemelha muito com uma corrida de longa distância, né? E não um sprint. Dá um nervoso também. Dá bastante, dá bastante. A sensação que eu tenho falado para os meus amigos é que eu estou entregando, assim... a minha intimidade mais profunda, né, nas palavras, porque o livro acho que fala sobre isso, né, fala sobre os pensamentos, sobre as distâncias, eu costumo falar que são os lugares mais belos que eu corri, eles estavam dentro de mim e não na parte física, né, sou aquele tipo de corredor que gosta de treinar mais sozinho do que em conjunto, né, e acho que ao ler o livro vai dar para perceber um pouco sobre isso. A gente vai falar mais sobre ele. Você já se inscreveu no Modo Corrida? Essa é a hora. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações, dá um like, deixa comentários, assiste a outras entrevistas. É importante a sua participação. A gente também está no Instagram e no Spotify. Hora de ativar o Modo Corrida. Bem, meus amigos, começou o desafio de 12 horas do Exército aqui no 38º Batalhão de Infantaria no município de Vila Velha, fechando a primeira volta a mais ou menos 1,4 km. Vamos ficar a noite inteira aqui. Muito bem, 5 horas de prova, era pra estar com 45, com 43,5. Me atrapalhei porque eu parei pra trocar de roupa, acabei trocando tênis, não deu certo, tive que parar pra voltar o tênis. Mas essa próxima hora é pra eu rodar mais leve, então eu acho que dá pra buscar pelo menos 1 km desse que ficou pra trás. E estamos no jogo. Passaram 10 horas de prova, não, já nem lembro mais o quanto que era pra estar. Eu tava com 82, meu relógio acabou a bateria e eu tô contando as voltas agora. Subindo a calculadora, falta uma volta e meia, cara, pra minha meta. Bora. É a última curva. Ah, deu certo, cara. Deu certo. Deu certo. Meu nome é João Pedro e esse sou eu depois de dobrar uma maratona, fazer 84 e 400 aqui no Desafio das 12 Horas no Exército. Boas corridas sempre e boa semana pra vocês. João, então em que momento você pensou, vale um livro? Cara, eu comecei a colecionar. Eu sempre gostei de citações, de frases, de pensamentos. Isso foi uma coisa que sempre... A minha esposa, inclusive, às vezes costuma falar que eu me expresso através das palavras dos outros, assim, das frases e pensamentos dos outros. E eu sempre colecionei isso, Sérgio. Mas depois que minha segunda filha nasceu, a Joana, foi logo depois a maratona de 2023, a Abril, a Internacional aqui de São Paulo. Eu escrevi um texto sobre a prova e eu publicava no LinkedIn na época. E um amigo meu que é jornalista, Júlio Simões, que foi um dos revisores do livro, ele falou, pô, João, você podia escrever mais, se dedicar mais a isso, acho que eu gosto do jeito que você usa as palavras. E aí eu fui pegando textos antigos que eu tinha, que eu acabei usando profissionalmente por conta da minha carreira,
E achei que tinha um quebra-cabeça ali que daria para aproveitar se eu conseguisse achar outras peças que linkassem essas, né, essa linha de raciocínio. E aí no finalzinho de 2000, a gente tá estamos em 2025 hoje, né? No final de 2023, início de 24, eu tomei a decisão de escrever o livro. Eu liguei para esse meu amigo, Júlio, e falei assim, Júlio, eu vou escrever o livro, você revisa? Ele, não, peraí, deixa eu ver aqui com a minha agenda. Eu falei assim, não, Júlio, você não tá entendendo, eu vou escrever, você quer revisar comigo ou não quer? Aí ele falou, eu vou correr a prova. Ele falou assim, eu já tava inscrito, né? Aí ele falou, não, eu reviso. Eu falei, então vamos junto. Aí foi muito, muito legal, assim, eu já sinto saudade, inclusive das reuniões que a gente tinha de revisão, sinto saudade de parar um pouco nessa vida meio que acelerada, assim, de ter aquele momento de qualidade para você colocar os pensamentos no papel. Acho que é um hábito muito, muito bacana de ser feito, né? É um momento de introspecção importante. Toda corrida tem um começo, um meio e um fim. Mas a última corrida é diferente. Eu acabei de receber o livro, portanto não li ainda. Qual é o fio condutor do livro? São as provas? Não. As provas são um pano de fundo. Acho que o fio condutor ali tá aquilo que a gente aprende quando a gente se dispõe a fazer uma corrida de longa distância, né? Tem citações de maratonas, é óbvio, das ultras maratonas também, mas a expectativa aqui é que você... É muito mais uma conversa filosófica do que efetivamente uma conversa técnica, né? Então, tanto é que a parte das dicas, a parte mais teórica, é um apêndice do livro que fala lá de dicas que eu gostaria de ter recebido. Meias de poliamida, proteja os mamilos, esse tipo de coisa. Tá mais no final. Não corte a unha? Não corte a unha, exato. Acho que se não for a primeira, é a segunda dica. Então o fio condutor acho que é a filosofia em si, né? Vai falar de Jung, vai falar de Sócrates, vai falar de Brandura, vai falar de Skinner. Então tem bastante citações de psicólogos, psicanalistas que falam sobre o pensamento humano, sobre essa necessidade da gente se confrontar com as nossas realidades, né? Se entender, o autoconhecimento e como a corrida pode ser quase que uma enzima catalisadora dentro desse processo. Eu tô falando da corrida porque é o esporte que eu me apoiei, mas acho que qualquer atividade física tem esse potencial, né? Mas não era o teu ramo profissional qual que é? Não, eu sou engenheiro de formação, me formei, já sou formado acho que há 16, 17 anos, mas eu sempre tive uma paixão pela comunicação, né? Sempre sonhei em ser publicitário, jornalista. Júlio, inclusive, esse meu amigo, enquanto a gente era jovem, né? A gente falava de fazer faculdade junto, inclusive, mas eu acabei seguindo para a área das exatas, que era algo também que eu gostava, me destacava. E talvez até por conta dessa paixão da comunicação, me ajudou a me destacar também na área da engenharia, principalmente na condução de projetos, coordenação de equipe. Acho que a comunicação é uma habilidade importante no mercado de trabalho, né? Mas isso sempre foi uma paixão. Se comunicar, escrever, compor, tocar. Essa é uma competência que eu sempre carreguei comigo. Você toca também? Toco, tem música? Eu tenho música. Já fiz um projeto de música infantil para minha filha, vídeo no YouTube e tal, etc. Tem um personagem da minha primeira filha, tem um personagem que é ela. Então é uma coisa que sempre foi muito importante para mim. Eu sempre tive essa necessidade de me expressar, né? E eu percebo que quando isso se afasta um pouco, não são os momentos bons da minha vida, né? Quando eu sempre tô conseguindo me expressar de alguma forma, isso me ajuda a criar, assim, isso me ajuda a colocar as ideias no lugar também. Não é contraditório? Corrida não é muito silenciosa, introspectiva? Não acho, Sérgio. Eu acho que... Tô botando aqui um ponto de vista que não necessariamente o meu, mas tem gente que acha. Eu vou falar... eu gosto de falar assim, que quando eu tô correndo, eu penso em muitas coisas. Às vezes eu não penso em nada. Mas quando eu não estou correndo, eu penso em corrida o tempo inteiro. Eu acho que a corrida tem isso, assim, às vezes você tá ali pensando em inúmeras coisas, o pensamento voa, depois volta, às vezes também você não pensa em nada, você fica naquele vácuo ali, e também é importante. Eu acho que não tem uma resposta exclusiva ali, né? Acho que não é solitário, não sei. Mesmo sozinho, eu acho que a gente acontece isso. Pelo menos no asfalto, né?
que você consegue se desligar de outras nuances, né? A corrida da trilha em montanha, eu até acho que a gente não devia nem chamar de corrida, porque para mim é um esporte completamente diferente. Eu tive recentemente no Pico da Bandeira, numa prova que atravessa o Pico da Bandeira, sai do Espírito Santo, atravessa e chega em Minas Gerais. São 27 quilômetros e é um esporte completamente diferente. Ali a presença ela é cobrada instantaneamente, né? É como se a massa da montanha fosse tão grande, aquela gravidade fosse tão grande que puxa seu pensamento, trava o seu pensamento no seu próximo passo. Eu saí da prova fisicamente bem, mas exausto mentalmente, porque eu não conseguia pensar em nada que não fosse o primeiro passo. Aí eu acho que pode ser um esporte que vá nessa linha de, cara, ó, é solitário, você vai estar ali só com você naquele momento. Também. E dura, extremamente dura. É um outro esporte. Eu escrevi um texto falando sobre isso, assim, a corrida de trilha, a gente devia usar outra palavra. Acho que no inglês é hiking, né? A gente devia usar um outro termo, porque não é corrida de trilha, é outra coisa. E você treina sozinho ou em grupo? Não, eu treino numa assessoria. Eventualmente eu consigo fazer um treino em grupo, mas por conta da rotina com as minhas filhas, 90% do tempo os meus treinos são sozinhos. Por mais que nas quartas-feiras eu faço um treino na pista, né? Aí sempre tem uma turma lá, a gente troca uma ideia, mas é quase sempre sozinho. Eu falei, são 26 maratonas até agora. 26 maratonas, a primeira... contando as ultras também, né? A primeira foi quando? Buenos Aires, 2016 ou 15, eu acho. 2015, 2016. E como é que foi esse clique para os primeiros 42? Foi muito engraçado, porque eu lembro da minha primeira anamnese, quando eu fiz, que me perguntaram, mas você tá treinando vai treinar corrida pra quê, né? Eu falei, não, eu só preciso perder peso, porque na época eu tinha comprado uma prancha de surf, que eu tava pesado pra ela, fiz uma viagem e tal, daí trouxe a prancha, quando eu coloquei na água tava pesado. Aí eu, cara, eu preciso perder peso urgente, senão eu não vou usar isso aqui. Tinha sido um transtorno fazer aquele investimento da prancha de surf. Aí eu precisava perder peso e eu me lembro, assim, a professora... Dá pra trocar a prancha mais, né? Não, eu comprei lá em Santa Catarina e eu tava em São Luís do Maranhão. Aí eu falei, chamava Karenina a professora. Aí eu falei, Karenina, não, eu só quero perder peso, cara. 5 quilômetros aqui... Mas você tava acima do peso? Tava, eu devia pesar uns 80... Eu cheguei a pesar 100 quilos, né? Mas naquela época eu devia estar com uns 90 quilos, mais ou menos. Aí ela, não, tá bom, então vamos fazer aqui. Enfim, no fim da história, né, eu não tenho nenhuma prancha de surf mais e acabei virando maratonista, né? Eu fui me apegando àquilo, fui gostando da transformação. Emagreceu. Emagreci. A prancha iria servir, mas já passou adiante. Já ficou. Quando eu voltei do Maranhão para Vitória, no Espírito Santo, as pranchas ficaram por lá. Não trouxe. Então, nesse processo, nessa transformação, né, a corrida foi muito importante para mim. Mas já foi para uma maratona? Não, porque... não. Aí eu comecei, acho que eu demorei 1 ano e meio para fazer a primeira maratona. Demorei 1 ano e meio. Até então, nenhum tipo de provas dessas? Não, de longa distância, não. Tinha feito uma meia maratona. Na época que a ASICS tinha... Olha como tá esnobando. Não, longa distância não, fiz uma meia maratona. Não, né? Só fiz 21. Na época que tinha a Golden Four, que eram 4 provas da ASICS no Brasil, uma delas era em Fortaleza. Agora são só 2. Agora são só 2. Acho que agora voltou na América Latina alguma franquia deles, não tenho certeza. Mas eu lembro de ter ido a Fortaleza, fiz a meia e falei, porra, bacana, acho que agora eu vou progredir para uma maratona. Nessa época do começo, Sérgio, eu treinava em grupo, né? Eu não tinha minhas filhas, eu conseguia, sei lá, 6 horas da noite na assessoria para treinar. Quantos anos você tinha? Eu tinha menos de 30, tinha 28, 29. Isso aí. Eu acho que eu fiz minha primeira maratona, fiz minha primeira maratona com 29 anos. Aí eu conseguia treinar em grupo, né? E o grupo tomou uma decisão, vamos fazer a Maratona do Rio, tal, etc. Eu não me sentia seguro para fazer a Maratona do Rio, que acontece em junho, né? Já acontecia em junho naquela época. E aí eu acabei postergando para setembro e fiz Buenos Aires, que foi a minha primeira prova, que vai ser a primeira prova da minha esposa esse ano. Olha. Vai ser bem legal, a primeira maratona, né? Coincidência? Coincidência e influência dos amigos, né? Mas foi a decisão dela, eu não influenciei nessa decisão. Ainda não fiz, mas todo mundo elogia, diz que é uma prova bem organizada, uma prova rápida, né? Não é rápida. Aí, acho que é uma oportunidade de passeio também bem mais acessível do que qualquer coisa fora do continente, né? Se você não quiser fazer aqui no Brasil, acho que é uma excelente prova. Bem plana, é muito bela a prova, acho que passa por pontos legais da
da cidade, né? Vai do Caminito até o estádio do River. É bem legal. Então o bichinho da corrida e da maratona em especial começou aí em Buenos Aires. E aí depois você falou assim, é isso que eu quero. Aí depois eu falei assim, cara, a primeira maratona pra mim, ela eu pensava assim na época, né? Fiz uma maratona, ela é só um rito de passagem, mas você não é um maratonista, você concluiu uma maratona, né? Essa acabou comigo, porque quando eu terminei minha primeira maratona, eu só fiz 4, diferentemente de você, tudo bem que eu senti uma certa vergonha de escrever o texto lá, assim, sou um maratonista, tô imaginando os corredores de elite, falando assim, pô... Mas eu mantive lá, né? Mantive o texto lá e falei, ok... Aí eu parei para pensar, na maratona de Paris, teve corredor que chegou no tempo que eu fiz eu não sou nenhum corredor bom, mas enfim, era uma prova dura e teve gente que chegou lá com 4 horas de prova. Bom, então tem maratonista que disputa a Olimpíada com 4 horas, ok, posso assumir que sou, mas enfim. Então, eu tinha essa sensação de que, fez a maratona, você concluiu uma maratona, mas ser... Acho que é um verbo tão pesado, tão forte, ser, né? Pô, o que você é, Sérgio? Você pode estar, né? Eu estou, assim, mas ser, eu acho que... Ser devia até... Nem devia existir no infinitivo, devia ser sempre no gerúndio, né? Eu estou sendo, né? E aí, isso sempre me pegou, assim. Aí cara, não, eu quero continuar fazendo isso. E aí eu fui me inscrevendo, uma vez por ano, escrevia numa prova e tal. Depois eu comecei a fazer mais provas por ano. Mas eu sei, eu não consigo... E você virou maratonista efetivamente, então em que momento? Ai, cara, eu acho que o compromisso é fazer pelo menos uma prova por ano. Pelo menos isso. Esse ano eu devo fazer umas 8, eu acho. 8 provas devo fazer. Não, 8 o quê? Maratonas. Você vai fazer 8 maratonas em um ano? Certamente serão 8 esse ano. Diga lá. Bom, foi São Paulo Internacional, eu não contei ainda, mas vamos ver. São Paulo Internacional, Porto Alegre, Rio... SP City. Bem-vindo ao SP City Marathon. Largou! Se tem uma cidade onde a corrida de rua é um elemento completamente tradicional, é a cidade de São Paulo. Depois tem Buenos Aires, aí tem Vitória. Na verdade, Vitória tem Vitória e Vila Velha, que são 2 provas. Curitiba. São 8. De calendário tem 8 provas. E Pedra Azul também, que é nas montanhas. São 9 provas. Não conheço, mas todo mundo fala que é linda. Pedra Azul é maravilhoso. Esse ano vai ser uma das provas apadrinhadas, né, pela Olímpicos naquele projeto de 50 anos da marca. Sim, é Olímpicos que bombou nos últimos anos aí. Impressionante, né? O crescimento da marca realmente surpreendeu. Agora... 8 maratonas num período de um ano, não tem um overtraining aí, não? Então, eu tô especificamente, Sérgio, tô treinando para uma prova, né? O meu ciclo começou já, mas eu tô treinando para Porto Alegre, que é uma prova que eu nunca fiz. Então, essa é a prova que eu devo fazer um esforço, vai ser aquela prova que você termina, né, aos frangalhos, vamos falar assim. Depois as outras eu vou no modelo, pace fofoca, a participação, para completar. Você consegue? Consigo curtir. Você não não é aquele focado, olhando Sérgio, o GPS? Acho que eu sou medroso demais, na verdade. Eu acho que eu devia ter mais coragem de fazer força. Eu consigo ir mais tranquilo. Mas você tem bom pace, boas. Você tem quanto de Meu melhor RP? Tempo são 3 horas e 2. Excelente. É um tempo que foi o ano passado. Em qual prova? Foi na Maratona de Vitória, inclusive. Né? Foi um projeto que eu desenhei de tentar quebrar meu RP ali. Que até então meu RP era em Lima, em 2019, antes das minhas filhas nascerem. Aí depois toda a rotina se alterou. Aí fiz esse projeto, deu certo, foi muito bacana. E aí tô tentando continuar essa pegada, né? Aí vou fazer Porto Alegre com esse objetivo. Eu fiz um treino bom semanas atrás, de 30 quilômetros, para entender como é que minha cabeça ia funcionar, que eu tava com um pouco de medo. E a gente tô indo bem confiante junto com o meu treinador pra prova. Eu até vi esse vídeo, eu falei assim, cara, ele terminou 30K ali numa tranquilidade, eu tava gravando ali. Você tava super confortável. Bem, cara. Eu tava bem. Tinha algumas coisas para testar e me senti confortável, assim. Vitória é uma cidade naturalmente quente, né? A temperatura mínima de Vitória registrada, acho que são 18 graus.
Porto Alegre provavelmente vai estar mais frio que isso. É tipo um Rio, né? É tipo um Rio de Janeiro. E aí, eu tô bem, assim, eu tô confiante no que vai acontecer, assim. Acho que eu tô feliz, acho que eu tô num momento feliz da minha vida, eu tô tomando decisões que há muito tempo eu não tinha tomado, que eram importantes, não só pra minha carreira, pra família também. Isso é importante, né? Acho que eu admiro muito quem conta. Não sei, na minha época era assim, né? Você tava no trabalho, o cara falava: não, antes de chegar em casa, abraça a árvore, deixa os problemas do trabalho fora da casa. Tinha um papo desse, eu não consigo fazer isso. Eu admiro quem consegue chavear as coisas. Como eu vivo a corrida todo dia, eu gosto disso, é a minha forma de enxergar a vida. Se a vida não estiver bem, a corrida também não vai estar bem, assim, né? Acho que tem muita gente que coloca a corrida como a panaceia de todos os problemas. Eu acho meio injusto isso, assim, né? Acho que ela pode ser uma aliada e às vezes você acaba colocando muita responsabilidade num esporte que é para ser um lazer, né? Acho que é o contrário, assim, se a vida estiver boa, se você conseguir ter as suas coisas inegociáveis bem organizada, a sua corrida vai fluir de forma natural. E é um momento que eu estou enxergando dessa forma, né? 2 projetos importantes foram entregues, de longa data, né? Tanto o livro quanto a Forcell. Forcell a gente vai falar daqui a pouquinho, né? E eu Você virou um empreendedor aí, uma startup, né? Uma startup. Podemos chamar de uma startup, né? Dentro do universo aí, com certeza. Então eu tô indo feliz, assim. Acho que essa que é a... Então, tudo gira em torno da corrida no seu mundo hoje? Hoje sim, 100%. Hoje eu acordo, levo as meninas pra escola, lá em casa, assim, a prioridade é da Gabi, né? Que é minha esposa. Então, ela é médica, ela treina de manhã nas primeiras horas do dia. Aí depois eu levo as meninas pra escola e tal, e depois das meninas resolvidas, depois da rotina da família organizada, aí eu faço meu treino e entro pras rotinas de trabalho, que hoje é 100% dedicado a Forcell, né? 50% Forcell, 50% criação de conteúdo do Sonho de Corrida, né? Que hoje eu divido essas 2 agendas, vamos falar dessa. Os vídeos que você faz, o texto é você que cria? Eu crio, vou anotando, de novo, são rascunhos, pensamentos que eu anoto, né? Por exemplo, essa semana eu falei sobre um vídeo falando que o investimento na corrida, diferente de outros investimentos, não tem juros composto, né? Se aplica, ele não vai multiplicar sozinho. O investimento na corrida, ele é 1 para 1. Você faz hoje, faz amanhã. Esse foi um insight que aconteceu no pré-lançamento do livro. Conversando com um colega, o Carlinhos, ele estava falando que estava tentando voltar e tal, etc. Porque, tem que fazer todo dia. Aí, alguma coisa a gente falou de investimento, aí caiu essa ficha. Eu falei assim: Carlinhos, olha que coisa bacana. Vou anotar isso para fazer. Aí eu anoto, tento dar uma roteirizada. A maioria dos textos eu roteirizo antes, né? Alguns são mais fluidos, os mais curtos são mais fluidos, mas eu gosto de escrever. A pergunta aqui é a seguinte, meu amigo: você de fato saberia correr se não pudesse provar nada a ninguém? Ou será que você continua correndo só para alimentar o seu narciso, aquele que te exige tantas testemunhas? Que não corre se não tiver uma câmera 360, né? Ou plateia, ou curtida. Eduque seu narciso. Enxugue o espelho. Ensine a ele que nem tudo que importa aparece. Eu tenho um segundo projeto de escrever de tentar compilar esses textos em crônicas, né? E fazer depois um segundo livro. Exatamente. Os vídeos têm um formato crônica, né? Isso. Eu tenho vontade de fazer esse segundo livro também. Com as crônicas, né? Como se fosse, assim, um bilhete para quem corre, né? Alguma coisa nesse sentido, assim, né? Se eu fosse dar uma dica e tal, mais nesse viés, assim. Mas aí os vídeos acontecem dessa forma. Eu já tentei planejar melhor, né? Por exemplo, saber qual vai ser o vídeo que eu vou publicar na quarta-feira que vem. Eu já não consigo fazer isso. Eu acabo perdendo, não sei se eu perco a emoção ou perco o calor ali da semana, do que tá acontecendo, mas eu sei os dias que eu quero, o que vai ser, que dia que vai ser vídeo, que dia que vai ser texto, isso eu já tento organizar de alguma forma para não me perder, né? E tem dicas também, não só de tem dicas, de inspiração, né? De inspiração, motivação. Tem a parte mais técnica. Qual foi o vídeo que teve maior resposta, maior engajamento dos seus? Tem um vídeo recente que de algumas semanas atrás, que fala sobre... Faz uma citação do Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe,
que fala que as crianças, elas não se preocupam com os números, né? Meus amigos, aos 6 anos uma criança não vai te perguntar qual foi seu pace. Ela vai querer saber se estava sol, se estava chovendo, se o vento atrapalhou, se ajudou. Se tinha passarinho, ou se você chegou com vontade de rir ou com vontade de chorar. Mas a gente cresce e o que acontece? A gente começa a contar. A gente começa a contar quilômetros, a gente começa a contar as repetições, o tempo de descanso, as semanas de ciclo, a quantidade de sachê de gel que a gente usa, os likes, as medalhas. E mesmo quando a gente jura que não vai mais contar, a cabeça trai. A gente se preocupa, né? Quanto é que custa correr Chicago? Velho, custa 50 mil, não sei quanto que custa agora de cabeça. As crianças se perguntam assim, pô, mas vale a pena correr lá? Como é que é o clima, né? Como é que as pessoas são? Elas falam a mesma palavra e tal? Foi uma reflexão falando sobre isso, assim, que era exatamente a mesma conversa quando a gente começou aqui, né? Pô, você tá indo pra 27ª, e era exatamente isso, eu tentando fugir não vou chamar de obsessão, mas esse jeito nosso de adulto mesmo, de contar as coisas. Você sabe, né, que jornalista adora número. Eu imagino. Tudo a gente pergunta quanto custou, quanto foi, você vai pra que maratona, tudo em número. Faturamentos. Exato. E aí eu tava tentando fugir disso. E o vídeo tem um gancho bom que fala das crianças, né? Assim, as crianças estão pouco se preocupam qual foi seu pace. A Eva, quando eu chego da corrida, ela não pergunta, pai, foi rápido? Ela fala, pai, você molhou? Você ficou suado hoje? Né? Ela pergunta isso, né? Você viu alguma coisa? Porque eu sempre volto falando que vi um passarinho, que vi não sei o quê. Aí era um vídeo falando isso. Teve bastante repercussão. Em termos de vídeo, esse é um vídeo que teve bastante repercussão. E tem um outro vídeo que teve bastante repercussão também. Esse foi junto com a Forcell, que fala sobre... eu não lembro em que momento da minha carreira eu vi alguém falando isso, né? Mas aí eu fiz esse paralelo para a corrida, que os ultramaratonistas ou os maratonistas, os corredores de longa distância, eles de certa forma são seres escatológicos, né? Eles se desprendem daquilo que não é necessário, né? Quando você está fazendo sua maratona, o seu treino de 30 ou o seu treino de 10, a única coisa que você quer é água, a única coisa que você quer é uma reposição, sei lá, de um carboidrato. Você se desprende de muitas coisas que você antes achava que era necessário. Tudo bem você gostar de coisas não necessárias, é gostoso gostar das coisas não necessárias. Mas naquele momento, você é quase que você é escatológico ali, você só quer a sua subsistência, né? Então você tá botando de lado quem corre, mas corre com o tênis da moda, corre com o lançamento do GPS, com aquela camisa... Não é isso. A camisa super tecnológica. Não, eu gosto, tanto que eu falei, eu gosto das coisas que não são necessárias. Mas é um texto que também faz essa provocação, né? O que é importante para você naquele momento? Né? Assim, a corrida de longa distância, a maratona, aquilo é importante para você por quê? Por que correr 10 km é importante para você? Por que correr 10 km rápido é importante para você? Essas são perguntas que aí é um capítulo do livro que fala sobre isso. São os diálogos socráticos que a gente tem, ou pelo menos que eu tenho, não é todo mundo que talvez que tenha se questione sobre isso, né? Mas que são esses diálogos socráticos que a corrida pode te trazer, né? Assim, você quer provar o que para quem? Por que é importante você completar a 6ª maratona, a 5ª maratona? Né? Por que é tão importante isso para você? É para você? Alguém já te inspirou nesse processo? Quem? Já quando eu comecei a correr, eu e ainda acompanho o conteúdo, eu gosto do conteúdo do Gustavo Maia, do programa Fôlego. Ele faz um dos prefácios do livro. A gente se cruzou... Quero trazer aqui, já foi citado várias vezes, tem que vir aqui. A gente já se cruzou em algumas provas, eu fiz o convite, ele aceitou de cara. O Sérgio também é um cara que me inspira muito. São pessoas que nessa história da corrida, especificamente do esporte, que me inspiraram, assim. E foi muita felicidade para mim ter os dois ali, porque... escrever o livro acabou que sendo um presente para mim. Assim, hoje eu tenho esses dois prefácios e acho que é a parte mais legal do livro. Eles me inspiraram muito. E você se vê como um influenciador hoje? É difícil eu me enxergar dessa forma, mas eu percebo que eu influencio algumas pessoas. Percebo por conta das reações que eu vejo. É comum receber mensagem do tipo, poxa, João, fiz minha primeira prova de 5 ou de 10, queria te compartilhar porque teve uma frase, ou teve um texto, teve um vídeo que você me ajudou. É muito bacana. O perfil em si, do Sonho de Corrida,
Ele tem uma história longa, mas eu deixei isso para um outro momento, porque é um capítulo do livro que explica. Mas ele é muito recente, né? Eu comecei a criar conteúdo diariamente em abril de 2023, no mês que a Joana nasceu, minha segunda filha. Então, ele é muito recente. Então, tem pessoas que estão ali na página desde o começo que estavam começando a correr e que agora estão fazendo maratona, meia. Então, acaba tendo uma proximidade ali. Aí é legal ver. Aí eu percebo que, eventualmente, acaba influenciando as pessoas. E quando é que você decidiu ampliar a área de atuação para a parte empresarial, para o Forcell? Para o Forcell. Nesse ciclo em busca do meu recorde pessoal do ano passado, eu percebi que eu tive uma necessidade de consumo de carboidrato muito maior do que antes, né? Antigamente, eu não sei, em algum momento, há uns 10 anos atrás, era comum você não usar gel. Era quase que coisa de Nutella. Que hoje a gente chama de Nutella. É Nutella, não sei. Imagina, a gente corria com azeitona, com salame. Era muito raro. E também não tinha produtos legais, assim, pelo menos palatáveis, né? Então eu carreguei esse vício, esse sotaque dessa corrida mais raiz, assim, né? E quando eu comecei a pensar em voltar a correr com velocidade, ou tentar correr com velocidade, que eu nunca tinha feito isso, todos os nutricionistas que eu fui, nutrólogos, falaram: cara, João, você tem que consumir mais carboidrato. Porque tem um medo também quem é gordinho, quem foi gordinho, né, como eu fui, tem medo do carboidrato, né? Porque acha que é aquele que é o vilão. Mas depois no esporte ele é fundamental. E aí eu me vi consumindo muito mais carboidrato. E tinha uma coisa que sempre me incomodou nos produtos do mercado, aquele retrogosto que fica por conta dos aromas, dos sabores, das saborizações que existe ali, né? E, enfim, como eu sou engenheiro e trabalhei quase todo o tempo com processo industrial, e Gabi é da área médica, eu comecei a estudar, ver o que de fato tinha ali, né? O que tinha que ter numa reposição de carboidrato. Aí eu comecei a estudar, fui pegar os artigos e tal, etc. Ou que não precisaria ter também. Exato, o que não precisaria ter, o que não justificaria ter. Como, por exemplo, um complexo vitamínico. Cara, partindo do pressuposto que você corre uma maratona, uma meia, você já é um rapaz sadio. Uma pessoa sadia. Cara, você não vai repor vitamina num intratreino. A ideia não é essa. Ali você precisa de outra coisa. E com certeza você já repõe no seu próprio ciclo. Exato. Né? Na sua alimentação. Suplementar não é alimentar, é suplementar. Enfim, comecei a estudar e falei, cara, isso dá pra fazer em casa. Aí eu comecei a fazer em casa, Sérgio. Comprei uma mesa de aquecedora, comprei dosador, balança de precisão, comprei sachê e comprei os açúcares, né? O blend, que é basicamente glicose e frutose. E comecei a fazer pra mim. Era um sachêzinho que tinha uma rosquinha, né? Que não precisava lacrar, não tinha nada. E comecei a fazer pra mim, pra eu usar. E foi muito satisfatório, né? Obviamente que aí por conta da internet, os amigos mais próximos, João, deixa eu provar, tal, aí prova, não sei o que, pô, isso tá gostoso e tal, não sei o que, papapá. Depois eu comprei uma seladora para poder fazer sachê e tal. Começou fundo de quintal, então? Começou na cozinha de casa, cara, na cozinha de casa. Eu chamava de os meus géis artesanais. Aí teve uma prova que eu vim fazer aqui em São Paulo, da Roca. E eu caí na besteira, ou acho que foi... Enfim, eu falei, cara, vou levar os meus géis, aceito pedidos, hein? Aí, cara, eu recebi um monte de mensagem, traz pra mim. Aí eu falei, cara, eu vou ter que fazer agora, né? Assumi o compromisso, aí eu fiz e trouxe pra algumas pessoas provarem. E todo mundo deu um feedback bacana sobre o assunto. Eu falei, cara, isso aqui é bacana, isso pode ser uma coisa legal. E eu queria... tentar resumir, Sérgio, por exemplo, assim, os pensamentos, o sonho de corrida, ele traz... Eu sempre me preocupei em trazer um conteúdo que agregasse alguma coisa de aprendizado, né? Mesmo que seja um aprendizado individual seu, uma frase pode te tocar, né? As pessoas, elas reagem de forma diferente aos mesmos estímulos. Então, você pode aprender uma coisa de um texto e outra pessoa vai aprender de outra. Então o sonho de corrida traz essa história do aprendizado ou do alimento para o pensamento, né? O alimento para sua psique, vamos falar assim, não sei. E eu queria alguma coisa que fosse mais concreta em termos de produto. Como é que eu criaria um produto para corrida que fosse mais concreto? Algo que também pudesse estar com você
muito mais do que um jargão, muito mais do que uma frase de impacto, né? E quando eu tava nesse ciclo e surgiu, eu tava nesse processo do gel, eu falei, cara, isso pode ser um companheiro para você levar na sua prova de longa distância, né? Pô, eu tô ali, eu tô levando um produto que eu confio, que eu sei de onde veio, que eu sei quem fez, eu conheço o rosto da pessoa que fez esse negócio. Eu posso bater na porta de casa, que talvez não tenha um endereço lá, mas posso ir lá e, pô, João, que você tá fazendo coisa errada aí. E aí veio mais ou menos disso, assim. Eu tinha essa vontade de criar um produto dessa forma. E, enfim, aí nasceu o gel, eu fui usei acho que umas 5, 6 maratonas fazendo. E depois eu comecei a fazer um benchmark em indústrias, laboratórios que topariam tentar fazer essa fórmula, escalar essa fórmula mais simplificada, né? A gente passou por 3 parceiros, o terceiro parceiro a gente conseguiu fazer para escalar. E aí nasceu a Forcell, que tem esse nome meio que parece força, parece célula, mas é metade do meu sobrenome, que é Forlani, e metade do sobrenome da minha esposa, que é Célia, com 2 L's. Então é um produto, assim, é uma marca feita dentro de casa, com pessoas que tá vivenciando aquilo de forma... da forma mais visceral. acho que eu posso dizer assim. Mas quando que efetivamente ela entrou no mercado? Dia 3 de maio. Dia 3 de maio de 2025 foi quando a gente fez o evento de lançamento formal da Forcell. Mas é um movimento ousado, porque você falou que lá atrás não tinha, né? Você era um corredor raiz, né? E não Nutella. Mas hoje em dia a gente tem outras marcas de fora sendo vendidas aqui, produtos importados. Quer dizer, é um movimento ousado. Não, é ousado, com certeza é ousado. Mas, de novo, né? A gente aprende, né? E aí, quando você começa a ler os artigos, começa a ver a ciência por trás, e isso é uma coisa muito forte da Gabi, da minha esposa, da família dela também. Cara, vamos estudar. Se é para fazer, vamos fazer o melhor, vamos estudar, vamos ver o que a ciência diz, né? E aí, até engraçado que, assim, cara, o carboidrato, para corrida de longa distância, ele está, assim, para o esporte, assim como a vacina está para as doenças, assim. Quem não aceita que a reposição intratreino de carboidrato, mesmo para recuperação, que isso não faz sentido, tá no mesmo balaio da pessoa que não acredita que vacina pode te ajudar, né, que te protege de doenças importantes. Então eu aprendi. E isso foi um movimento, assim, de humildade, cara. Você quebra no meio de uma prova, mesmo tendo feito um ciclo ótimo, se você não suplementou ali. Acabou o combustível. É ousado, é super ousado. Mas, assim, como diz o outro, né? Só termina quando acaba, né? Então, acho que é um processo contínuo. E tem de vários sabores? Como é que São 2 versões. A princípio são 2 versões, uma com e sem cafeína. Eles não têm sabor, porque não tem aromatizantes, né? Esse é o pretinho é com cafeína e o branquinho é sem cafeína. Eles possuem 27 gramas de carboidrato. O formato é parecido com um dos outros, né? De embalagem. De embalagem é uma máquina standard, né? Muda uma coisa ou outra. Então não tem sabor? Não tem sabor. Ele é mais líquido ou mais gel? Mais líquido. Você vai sentir ele mais líquido. Apesar de ele não ter sabor, você vai sentir um gosto caramelado nele. É um gosto caramelado, porque o espessamento que a gente faz nesse gel, ele é feito através do aumento da temperatura. Porque você pode espessar com espessante, com goma xantana, com alginato. Isso faz o líquido ficar gelatinoso. A gente faz com aumento de temperatura, então o açúcar dá uma caramelada. Tanto é que tem algumas pessoas que colocam na banana, tem umas coisas rolando. Eu vi um vídeo rolando, seu. Eu vi um vídeo seu. Então ele vai nesse sentido. Fazendo uma receita ali. É gostoso, né? Eu sou suspeito. Sobre o treino, sobre Porto Alegre, que a gente estava comentando, essa maratona que eu vou fazer, vai ser a prova que eu tô fazendo por ciclo. Esse treino foi importante porque foi o primeiro treino longo, intenso, que eu fiz com o produto final, depois que ele veio da indústria. Então, para mim, foi muito importante testar se eu não ia empapuçar, se eu não ia enjoar, né, etc. E, cara, foi muito, muito gostoso. Foi muito gostoso, assim, experimentar de fato o produto final, né? Eu tinha usado a versão que eu fazia, né, mas você fica naquela
naquele receio. Você foi criador e cobaia ao mesmo tempo, né? Então, aí a gente montou uma turma, eram mais ou menos 110 pessoas que receberam as amostras antes, quando a gente começou a fazer a rodada com os laboratórios. Todos atletas de endurance. A maioria, alguns 20%, acho que eram pessoas mais iniciantes, que estavam entrando nos primeiros ciclos. E outros mais experientes, assim. Até porque para você consumir um sachê desse, significa que você tem que fazer pelo menos 10 quilômetros. Existe evidência científica do ganho de performance da ingesta de carboidrato em treinos menores de 1 hora. Mas esse ganho está associado a uma modulação do seu sistema de recompensa e esforço. Quando você come alguma coisa doce, você meio que anula essa história do, pô, tô ali fazendo esforço, tal, etc, e você tem uma recompensa. Essa anulação, eu tô sendo bem simplório aqui, né? Te ajuda a ter mais performance. Então existe uma evidência científica, sim, de você fazer uma ingesta, por exemplo, de um gel num treino menor de 1 hora, e isso te trazer algum ganho. Óbvio que a gente tá falando de atletas de performance, mas é óbvio também que um treino de 10 km que você, com meia hora, toma um gelzinho no meio, ele fica muito mais prazeroso do que você encarar essa 1 hora sozinho ali, sem nada, né? E vocês pensam em diversificar? Sim. Existe uma esteira já com saborizações. São saborizações naturais. Aqui a gente quer manter isso, né? Exatamente para não ficar com essa história do retrogosto. E também existe uma esteira para outros produtos da marca. A gente tem... Para quê? Para que tipo de produto? Além do gel? Não, aí para os produtos ainda dentro do universo do running ali, sim, né? Pré, pós-treino, os produtos básicos de suplementação, ômega. A gente está estudando. Existe um desafio de você achar os parceiros, né? E também existe o desafio do investimento também. Mas acho que com o tempo a própria marca vai criando a maturidade dela, a gente vai entendendo. Era importante para a gente lançar o gel, por conta da história, por conta de como é a gênese disso, o DNA está todo lastreado ali. E é o produto que você usa durante a atividade, né? Uma creatina, um pós-treino, um pré-treino, ele não tá ali no momento da corrida, né? O gel tá. Né? Então a gente queria que o primeiro produto saísse com essa intuição de você usar ele no momento mesmo, né? E a venda é online? 100% online. 100% online. A gente está começando a conversar com alguns parceiros para lojas físicas e outras lojas virtuais, mas por hora é só no site da Forcell. Essas conversas em Vitória ou também fora? Brasil. Brasil. É inevitável, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, o Sudeste e o Sul do país é um volume muito grande de corredor, né? A maior parte do público do sonho de corrida também está aqui em São Paulo e no Rio, não está no Espírito Santo, né? Então, acho que é um movimento natural. A internet possibilita isso, né? O que eu acho curioso é o seguinte, é que a imagem que você passa nos seus vídeos do Instagram é aquela pessoa, olha, eu estou curtindo o que eu estou fazendo. Eu não estou me esforçando num nível de desconforto. Só que a corrida, principalmente para uma maratona ou para uma outra maratona, ela necessariamente passa por esse momento também. Passa, com certeza. E talvez o desconforto não é nem só no momento do treino, né, Sérgio? Às vezes é o desconforto de, cara, como é que eu vou achar na minha agenda um momento para colocar aqui 2 horas de treino, mais meia hora de deslocamento, mais meia hora de deslocamento de volta. Isso é um desconforto, né? Com certeza, mas eu gosto muito, cara. Eu sou muito grato para a corrida. A corrida me trouxe uma percepção de mundo, uma percepção de segurança, sabe? De autoestima. Muito importante, muito importante. Eu tive algumas primeiras vezes com a corrida. Teve a primeira vez oficial, né? Teve uma segunda primeira vez num quadro de depressão que eu tive durante uma das gestações que a gente perdeu na nossa família. Então eu sou e ela me resgatou ali, né? Fez parte do processo terapêutico. Então eu sou muito grato com a corrida. Acho que eu não consigo usar outra palavra. Então quanto mais a gente conseguir passar para frente, quanto mais eu conseguir passar essa visão para frente, para mim vai ser recompensador, né? Eu já vi vários casos de pessoas que usaram a corrida e que realmente funcionou para o processo depressivo.
Isso é fato. Uma resposta que não sei de que forma, mas para que a pessoa internamente consiga se recuperar. Ajude a se recuperar, né? Com certeza. Existe um dos pioneiros desse assunto, foi o Dr. Tadeusz Kostrubala. Ele escreveu um livro meados do século passado, chamado The Joy of Running. Tem a primeira e a segunda edição, não existe tradução para o Brasil, poderia ter. O Tadeusz foi o primeiro, ele ficou conhecido como Dr. Joy, porque ele foi o cara que começou a aplicar a corrida com os seus pacientes. E nesse processo de transformação. Mas ele também diz que, cara, a corrida ele faz parte do processo. No meu caso, Sérgio, o que me tirou da depressão foi exercício, análise e remédio. Né? Eu tive das 3 coisas. Óbvio que, né, com o tempo depois o remédio ficou de lado, depois a análise também foi diminuindo a frequência e hoje eu mantenho o esporte. Mas por isso que eu já falei aqui, é injusto tratar a corrida como uma panaceia, ou perigoso tratar a corrida como uma panaceia dos nossos problemas. Mas sim, eu estava falando do Tadeusz Kostrubala, né? Ele foi um dos pioneiros a trazer esse assunto e de fato ajuda, assim, existe até um contrassenso fisiológico quando a gente começa a correr, porque a gente precisa fazer contração muscular, né? Imagina, bomba sódio potássio, lá na época da biologia e tal, para o nosso músculo se movimentar. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa regular a temperatura do corpo. E nós somos os únicos mamíferos, nós e acho que os suínos, que conseguem regular a temperatura do corpo através da pele, né? O cavalo, por exemplo, é só a narina, né? O cachorro é só através da língua. E a gente não consegue usar o corpo e a sudorese. Por conta disso, a gente vasodilata as extremidades, as mãos, os pés e a cabeça, onde a gente troca a maior quantidade de calor. Você imagina fisiologicamente essa vasodilatação, esse monte de sangue que vai para tua cabeça quando você está correndo para trocar calor? Você imagina a quantidade de sinapse, a quantidade de coisa que a quantidade de pontes que acontecem dentro, né? Mesmo as inconscientes, né? Então isso ajuda. Ele inclusive fala desde que não entre naquele perfil competitivo, porque aí já é um outro estágio, né? Tava vendo um post de uma influenciadora também, dizendo assim, na verdade ela tá fazendo uma sátira, né? Vou sair agora para um treino regenerativo. Aí ela falou assim, nossa, eu tô aqui, esse cachorro tá mais rápido do que eu. Não, ele não pode ser mais rápido que eu, vou acelerar o meu... eu tô não sei o que, não, eu vou... E quando você termina o teu treino regenerativo, você já fez num pace... De competição. De competição, né? Então, quer dizer, você também, ao mesmo tempo, tem que se controlar com o próprio perfil do que a corrida exige. E, em alguns momentos, ela pode ser benéfica ou até não. Sim, né? sim. Se for em excesso, se for fora de controle. Mais um exemplo do autoconhecimento, né? E a corrida vai te ensinar isso, né? Se você sempre forçar... você vai ser o leão do seu próprio treino, né? Tem um jargão desse tipo, né? Você vai acabar se machucando ali. Mas acho que tem esse ponto. E ainda falando dos seus vídeos, você dá sugestões, experimenta alguns produtos, etc. E estava vendo um deles do GPS, né? Você falando assim, o GPS, o barato e o caro, mais ou menos. Que quando você entra no mundo da corrida, a gama de produtos... né, para te oferecer ali do mercado é gigantesca. Você fala assim, eu comprei esse GPS aqui, mas só tem essas funçõezinhas, mas o outro é maravilhoso, porque eu nem uso, confesso que eu nem uso tudo, tenho ele, mas não uso todas as funções que ele oferece, né? Tipo, você comprar aquela TV com vários recursos, você usa só ligar e desligar, basicamente. Mas, enfim, é um mundo que cerca ali o consumidor. O consumidor, que é extremamente uma tentação. Ali. Então, você também entra com um trabalho desse de meio que mostrar o que você experimentou e qual é a sua impressão em relação a determinadas... Eu gosto de fazer esse tipo de comparação. Óbvio que ela é muito... pessoal, né? Óbvio, né? Mas eu gosto, porque a corrida pode ser... Cara, isso vai soar muito clichê, mas ela pode ser bem mais simples do que o mercado prega, né? Do que o mercado diz que tem que ser, né? Que você tem que ter um relógio, tem que dizer que... Acho que dá para ser bem mais simples. Mas também é gostoso fazer parte disso, né? Eu acho que tem aquela história no livro do... vou esquecer o nome do autor aqui agora, mas o Jeito Harvard de Ser Feliz é um livro, né? Enfim, uma das regrinhas lá é você se sentir belo,
né? Usar roupas confortáveis, sapatos confortáveis, essa é uma regra para você se sentir feliz também. Sim. Então, tem que ter essa modulação, né? O problema é que, às vezes, por falta de autoconhecimento mesmo, você pode ficar perdido ali e achar o que você tem não é suficiente, né? Porque imagina... E o efeito de comparação também, que necessariamente acontece. Com certeza. Inclusive no mundo da corrida. Não, imagina, você tem cara, é simples assim. As marcas lançam um tênis de corrida que tem um número. É porque daqui a 6 meses vai vir outro com outro número, né? O 25, o 26, o 27, e os outros vão ficando obsoletos, né? Obsolescência programada, enfim. Esse nível de consciência é importante a gente ter, né? A dica... É muito comum eu receber pergunta de tênis, principalmente, né? E a dica que eu dou é sempre assim, cara, pega o da coleção anterior. Que é mais barato. Via de regra, é a mesma tecnologia e é mais barato. Não sofre por isso, cara. Mas é difícil, né? É difícil porque nós somos seres sociais, né? Que vivem em sociedade, né? Às vezes a gente se julga e às vezes, né, acha que os outros estão julgando a gente, por mais que as pessoas estão mais preocupadas com elas mesmas também, então tem que saber fazer essa modulação. Mas eu gosto de trazer esse senso crítico, assim, acho que vale a pena. Esse do GPS foi muito interessante. Eu me assustei, porque quando eu recebi o produto, que ainda não está sendo comercializado, eu falei, nossa, mas tem tudo isso, não é possível, cara. Aí eu coloquei para jogo, eu falei, cara, é impressionante, a frequência cardíaca deu a mesma. E ainda vinha com potência, que é uma métrica que eu também nem sei usar, né? Mas eu sei que é uma tendência de mercado, prescrição de treino através de potência. Eu falei, caramba, poxa, né? Mas só porque não tem o brand ali, só porque não é aquela costura, enfim. Eu começava assim, o meu realmente era o mais simples possível. Aí depois, falei, não, peraí, deixa eu experimentar esse. Depois, lembra que o da época tinha da faixa, aí o meu ainda tinha um que você botava no tênis, assim. Você padzinho. Aí, não, mas para ficar mais preciso, você... Aqui não tem, só nos Estados Unidos. Comprei negócio... A gente ainda não está batendo ainda com da esteira, né? E eu pensei, putz, loucura. É uma loucura, é uma loucura. Tem um canal tem um grupo no Strava que esses textos, que às vezes eu roteirizo em vídeo, eles estão lá no Strava. E tem um texto que fala sobre isso, sobre as métricas, né? Que fala, a gente fica tão preocupado com isso e às vezes esquece de sentir o próprio corpo, né? Porque às vezes o forte daquele dia era o teu leve do outro, ou o leve daquele dia é o forte do outro. Você fica naquela da frequência, do pace, mas, cara, e esquece de ter a sua percepção de esforço. É injusto às vezes, né? Aquela necessidade de cumprir a planilha, mas aquilo ali você tem que botar em consideração como é que está o teu dia, como é que foi o dia anterior, porque isso, né, as pessoas às vezes ficam com medo de não cumprir, entregar aquele plano, aquele programa, então E outra coisa, ninguém é atleta... Ninguém é atleta profissional. Profissional, né? De elite. Aquilo ali é quase que um hobby para a grande maioria das pessoas, né? Mas a gente está vendo esse mundo da corrida crescendo cada vez mais, especialmente aqui no Brasil. Até uma coisa curiosa que, enfim, o Brasil está entre os primeiros, né, de número de corredores, mas uma coisa que também me chama a atenção é a gente falando da corrida, né, como ela é forte. Nos filmes, por exemplo, o esporte mais praticado nos filmes é corrida. Quase sempre tem num filme alguém que chega em casa e fala, olha, vou botar um tênis, vou dar uma corrida, não sei o quê, ou foi correr e viu alguma coisa e tal. Você reparou isso? Sempre tem um elemento, um personagem que saiu para correr, né? É verdade mesmo. Acho que está dentro mesmo da sociedade. Da sociedade, da rotina atual das pessoas, né? Acho que já está incorporado dentro do perfil de se conscientizar, de sair do sedentarismo. Bom, estamos caminhando para o final. Achamos o livro... O livro está disponível no site do Sonho de Corrida, sonhodecorrida.com.br. Disponível frete para o Brasil inteiro. É uma publicação, é um self-publishment, né? Acabei tomando essa decisão por uma questão de velocidade também, de aproveitar, enfim. Então é uma publicação que foi feita com investimento próprio, né? Então está disponível lá, pode comprar que a gente manda para o Brasil inteiro.
Junto com Junto o com o Forcell, que é um outro site. É outro site. Não dá pra fazer o combo e já receber os dois juntos. Mas é uma boa ideia. Você acabou de me dar um insight aqui. Não é? É uma boa Você ideia. vai junto, mas olha, tá, um linkzinho, você fala assim, ó, já faz a compra casada. Compra casada. Não é? Acho que tem tudo a ver, mesmo... É perfeito. É o mesmo fornecedor, entre aspas, né? Você fica em lugares diferentes, mas acho que é uma boa saída, sim. É, bacana. A gente está caminhando para o final e tem um quadro que arremata o podcast. Opa! Mas, sempre digo, é super tranquilo. No seu caso, mais fácil do que escrever um livro. Espero que sim. Hora de ativar o modo sprint. Então, João, não é para ficar em cima do muro, tem que ser claro ali nas respostas, é um ou outro. Okay. E por quê? Maratona ou ultramaratona? Maratona. E por quê? Porque é a rainha das provas da Olimpíada. Ah, é? Você acha que ali é a cereja do bolo de um evento olímpico? Isso já despertava em você, por exemplo, você assistia uma Olimpíada, o charme é aquele momento do... É a última prova que fecha o evento. Desde que não seja o Vanderlei sendo empurrado por um louco em Atenas, né? Aí tudo bem. Correr com ou sem música? Com música. Com música? Com música. Eu sou um apaixonado por música. Por muitas vezes eu vou correr pra ouvir música. Mas o corredor raiz corre sem música, corre né? sem música, mas, cara... Nesse caso você... eu não tenho nem dúvida disso. Ouvindo suas músicas também ou não? Não. Muito raro. Muito raro. Eu tenho vergonha de ouvir minhas músicas. Bom, já que você deu várias dicas aí no perfil... tênis com ou sem placa? Sem placa. Sem placa? Gosto muito de tênis sem placa. Não sei porquê, eu acho gostoso de placa para um treino de qualidade, mas eu preferencialmente gosto de tênis sem placa. Tem muito tênis bom sem placa hoje em dia, que dá a mesma sensação. Eu gosto do tênis sem placa. Tem um amigo que diz o seguinte, o tênis sem placa, ele na verdade, ele só fica funcional para quem quem corre mais, quem tem um pace mais baixo. Você concorda com ele? O ganho tá ali, né? A evidência científica tá na velocidade, né? Na verdade, tá na economia de energia para quem corre mais rápido, né? Longão ou intervalado? Longão. Para ficar pensando e para ficar pensando na vida, meditando ou não pensando em nada ou admirando Tem nem por onde. Você quando viaja gosta de fazer aqueles treinos para conhecer os lugares correndo? Então essa é uma das funções que eu mais uso no relógio. O back to begin, lá, eu não sei como é que aparece, mas de volta à origem, né? Que você bate o relógio, vai, corre, aí depois você aperta de novo, ele te traz de volta, né? Nem sei como é que é, tá vendo? Tô aprendendo como é que é isso. Você vai para um... Sai perdido no mundo correndo, com o GPS ligado. Quando você quiser voltar... lascou. Aí você bate de volta, ele dá a opção, né? Encerrar, salvar ou voltar para a origem. Aí você pode voltar para a origem, ele te dá duas opções. Voltar pelo mesmo caminho ou ele abre uma bússola e voltar tipo em linha reta. Então ele abre uma bússola e você vai o mais reto possível. Esquerda. Que bacana então, isso. Eu gosto muito disso. Eu conheci Belo Horizonte dessa forma. Quer dizer, conheci, imagina. O pequeno pedaço ali de Belo Horizonte eu usei porque o que eu comento é o seguinte, as pessoas falam assim, sempre pergunto no hotel, onde é que eu posso correr aqui? As pessoas pensam que é uma corridinha de... sei lá, de 5 quilômetros, às vezes é de 15. Então, tipo assim, não é um 15, 20 quilômetros. Você dá uma volta em vários bairros. Então, esse recurso é bem interessante. Vamos lá, alguém de Vitória. Você gosta de correr? A gente falou de Rio e tal. No parque ou no calçadão? As duas. É difícil essa ter uma. Acho que calçadão. Eu gosto de correr pelos bairros. Se você pudesse colocar a terceira resposta. No bairro eu gosto. Que aí você passa numa rua que você não conhece, um prédio diferente. Eu prefiro correr no bairro, se te puder falar assim. Mas aí correr no bairro é porque normalmente nem todos têm uma ciclovia. Você vai ter que andar na rua, dependendo do fluxo de veículos. Sim. Não é tão fácil, a não ser que seja no fim de semana, né? Mas se fosse a minha predileção...
É essa. A gente não falou de suplementos, mas isotônico ou água de coco? Água de coco, né? Água de coco? Eu moro na praia e é até injusto com o seu Domingos. Seu Domingos, grande abraço, seu Domingos. É o seu Domingos? Tem aquela paradinha básica do seu Domingos? Boa. E o gel? Tem as duas opções, com ou sem cafeína? Sem cafeína. E deixar o de cafeína só pro momento importante. Mas o momento importante é o quê? No finzinho da prova, de uma maratona? Mas os treinos básicos? Os treinos básicos eu faço 100. Uhum. Eu faço... Às vezes eu tomo... Via de regra eu tomo 2 brancos, 1 preto, 2 brancos, 1 preto. No treino, esse treino que eu fiz há pouco tempo atrás foi assim. Eu usei 1 preto de pré-treino, porque eu não queria tomar café. E ele tem cafeína, né? Então me ajudou para dar uma acordada no corpo. Depois eu tomei 2 brancos, 1 preto e 1 branco no final. Bom... Obrigado pela participação aqui conosco. Você, como tem sempre os seus vídeos motivacionais, faço convite para ler o livro, para consumir o gel e uma mensagem para o pessoal do Modo Corrida. Muito bem, pessoal. Muito obrigado, Sérgio. Mais uma vez, obrigado a toda a equipe. Eu convido você que está assistindo o programa a ler o Quando Eu Corro, num convite de fazer uma conversa muito mais íntima sobre os pensamentos que esse esporte que a gente escolheu para a vida, provavelmente você está aqui porque você gosta de corrida, para falar um pouco sobre os pensamentos ou sobre os aprendizados que a corrida de longa distância pode trazer para a gente, não só para aplicação prática no esporte, mas também para a vida. E se você quer ter de forma concreta, quer ter um parceiro para acompanhar do seu lado nos seus momentos mais bacanas, se você, assim como eu, enxerga a sua vida através da lente de um protagonista e você quer que a sua história não acabe no meio, que você termine essa história até o final, eu também te convido a correr junto com a Forcell, numa ideia de que você pode ter o essencial do seu lado. Obrigado mais uma vez, sucesso nas próximas provas, nos próximos desafios, obrigado. Seja como empreendedor ou como maratonista ou ultramaratonista. Obrigado, Sérgio, eu que agradeço. Esse episódio fica por aqui e até a próxima.